Contigo eu vou perder tudo, disse ele e bateu com a porta. 18 meses depois, ele viu-a com o bebé e o seu mundo desmoronou-se. Diogo Santos tinha passado a vida inteira a subir em direção ao auge do poder, e agora, como o CEO de uma corporação de milhares de milhões de euros, ele acreditava ser intocável. Cada decisão que ele tomava era calculada, cada risco pesado, cada palavra dita com precisão para manter a imagem de um homem que nunca podia vacilar. Ele vivia num mundo de luxo e controlo, onde as pessoas o admiravam, o invejavam ou o temiam, mas ninguém o conhecia verdadeiramente. Era assim que ele preferia, porque Diogo há muito tempo tinha se convencido de que a intimidade era uma responsabilidade e a vulnerabilidade a maior ameaça de todas. Quando Emília entrou na sua vida, ela foi um sopro de algo diferente. Ela não era deslumbrada pela sua riqueza ou intimidada pela sua reputação. Ela era gentil e, no entanto, forte, com uma honestidade que o desarmava e olhos que pareciam ver para lá da armadura que ele usava com tanto cuidado. Pela primeira vez em anos, ele permitiu que alguém se aproximasse do homem por trás da máscara, embora mesmo assim ele mantivesse parte de si mesmo trancada, com medo do que poderia acontecer se ele desse demasiado. A noite em que tudo mudou tinha começado inocentemente. Eles tinham partilhado um jantar juntos e Emília tinha falado de sonhos simples, do tipo que pareciam estranhos para Diogo. Uma casa modesta, cheia de calor, noites tranquilas, risadas a ecoar pelas paredes e a possibilidade de ter filhos. Ela tinha falado com uma suavidade na sua voz que agitou algo dentro dele que ele não conseguia nomear. Mas quando ela olhou para os seus olhos e sussurrou que ela queria passar a sua vida com ele, que ela queria uma família com ele, ele sentiu um pânico desconhecido a surgir. Na sua mente, família significava fraqueza, e fraqueza era algo que ele não podia dar-se ao luxo de ter. O império que ele tinha construído, o respeito que ele comandava, tudo isso, ele acreditava, podia desmoronar-se se ele se rendesse ao tipo de amor que ela oferecia. Diogo levantou-se do seu assento, o seu peito apertado com o conflito entre o desejo e o medo, entre o que o seu coração sussurrava e o que a sua mente gritava. Emília estendeu a mão para a dele, a sua expressão aberta e vulnerável, como se ela acreditasse que ele iria abraçar o futuro que ela sonhava com ela. Em vez disso, ele tirou a sua mão e disse palavras que o iriam assombrar muito mais do que ele percebeu naquele momento. Contigo eu vou perder tudo, disse ele, a sua voz fria, embora uma parte dele se tenha desfeito mesmo enquanto as palavras saíam dos seus lábios. Emília encolheu-se como se tivesse sido atingida, o seu rosto a empalidecer, os seus olhos a encherem-se de lágrimas que ela lutou para conter. Ele disse a si mesmo que era necessário, que a afastar era a única forma de proteger o que ele tinha construído. Ele caminhou com ela até a porta, cada passo pesado, mas o seu orgulho recusou-se a deixá-lo vacilar. Ela demorou-se por um momento a procurar no seu rosto algum sinal de que ele não o disse a sério, de que o homem que ela amava ainda estava por baixo da armadura. Mas Diogo manteve a sua expressão firme, a sua mandíbula cerrada, até que finalmente ela saiu para a noite. A porta fechou-se entre eles com um som que ecoou no silêncio do seu apartamento como um veredicto final. Ele encostou-se à porta por um longo momento, depois o seu coração a bater, o seu peito a doer, mas ele recusou-se a deixar-se sentir. Ele serviu-se de um copo de uísque, reviu a agenda do dia seguinte e disse a si mesmo que ele tinha feito a escolha certa. Casamento, amor, família, essas eram correntes.
e ele estava destinado à liberdade. Ele não notou o silêncio que persistiu no escritório depois de Emília ter parado de chegar cedo ou de ficar até tarde, nem se permitiu perguntar por que as suas manhãs se sentiam mais pesadas sem as saudações alegres dela. Ele enterrou a memória da confissão dela tão rapidamente quanto ela tinha ocorrido, arquivando-a na gaveta dos arrependimentos que ele se recusava a reconhecer. O que nenhum deles sabia era que a noite em que Emília se afastou não foi o fim da história deles, mas o começo de algo que nenhum dos dois podia ter imaginado, uma jornada que os testaria de maneiras para as quais o poder e o orgulho nunca os poderiam ter preparado. A jornada de uma mãe solteira. Emília deixou a cidade na manhã seguinte, embora os seus passos fossem pesados e incertos, enquanto ela embarcava no autocarro que a levaria para longe de tudo o que ela tinha conhecido. Ela não carregava nada além de uma pequena mala de viagem e a dor no seu peito que nenhuma bagagem podia conter. Cada quilômetro que passava entre ela e o mundo de Diogo sentia-se ao mesmo tempo um alívio e um castigo. Ela dizia a si mesma que ela não podia ficar onde cada esquina a lembrava da voz dele, do toque dele, da rejeição dele. No entanto, enquanto ela se sentava sozinha com a sua cabeça encostada no vidro frio da janela, as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto, e ela perguntava-se como um homem que ela tinha amado tão ferozmente podia tão facilmente fechar a porta na cara dela e no futuro deles. Ela ainda não sabia que um futuro diferente já estava a crescer dentro dela. Semanas depois, quando os enjoos matinais começaram, ela descartou-o como stress. Ela tinha andado a trabalhar longas horas num pequeno café, numa vila onde ninguém sabia o seu nome. E a exaustão agarrava-se a ela como uma segunda pele. Mas à medida que os dias passavam e o seu corpo atraía de formas que ela não podia ignorar, uma suspeita, tranquila, tomou conta. Ela ficou de pé, na casa de banho do seu quarto alugado, a olhar para as fracas linhas cor-de-rosa na tira de teste, o seu coração a correr enquanto as suas mãos tremiam. A realidade bateu-lhe com terror e admiração. Ela estava grávida. Por vários minutos ela não conseguia respirar, a sua mente apanhada entre o desespero e uma frágil, crescente alegria. Ela pressionou a sua mão no seu estômago, nem sequer uma curva visível ainda, e sussurrou uma promessa à vida dentro dela. Eu nunca te vou deixar sentir indesejada. Os meses que se seguiram testaram-na de formas que ela nunca tinha imaginado. Sem família em quem se apoiar, sem a riqueza ou proteção de Diogo, ela enfrentou cada desafio com uma mistura de medo e teimosa determinação. Ela trabalhava longos turnos no café, os seus pés inchados a doerem ao anoitecer, mas ela poupava cada cêntimo, a saber que ela iria precisar dele para o bebê. Ela comprava roupas em segunda mão, juntava o pouco mobiliário que ela conseguia e preparava o pequeno quarto que ela alugava da melhor forma que ela conseguia para receber uma criança. As outras empregadas tinham pena dela, mas Emília manteve a cabeça erguida, a esconder a sua dor atrás de um sorriso. Ela não queria pena, ela queria força. À noite, quando o mundo ficava quieto, a solidão instalava-se pesadamente à sua volta. Ela deitava-se na cama com as suas mãos a repousarem na sua barriga a crescer, a falar suavemente com o bebê que dava pontapés e se mexia dentro dela. Às vezes ela contava-lhe histórias da sua infância, às vezes ela sussurrava canções, mas na maioria das vezes ela simplesmente falava de amor, a prometer que não importava o quão difícil a vida se tornasse, este pequeno nunca estaria sozinho. Ela chorava na escuridão, a sentir falta do homem com quem ela uma vez acreditou
que podia passar a sua vida, mas de cada vez que o luto a ameaçava partir, o movimento dentro dela a lembrava do porquê de ela ter de continuar. À medida que a sua barriga ficava mais redonda, ela atraía olhares de estranhos e aguentava julgamentos sussurrados sobre estar sozinha. Doía, mas ela habituou-se a isso, e com cada mês que passava, a sua pele endurecia. O bebê tornou-se a sua fonte de orgulho, a sua âncora, a sua lembrança de que o amor ainda estava vivo dentro dela, mesmo quando o mundo parecia frio. Havia noites em que ela se lembrava das palavras de Diogo, a cruel declaração de que com ela ele perderia tudo, e a raiva acendia-se no seu peito. Mas depois ela imaginava o pequeno rosto do filho deles, imaginava o primeiro choro, o primeiro sorriso, e ela sabia que ela tinha ganho algo muito maior do que o que ele tinha atirado para longe. Quando a hora chegou e as contrações a assaltaram, Emília estava sozinha. Ela apanhou um táxi para o hospital, a agarrar o seu estômago com mãos de nós brancos, a sua respiração afiada e ofegante. As horas misturaram-se, cheias de dor, medo e determinação. Finalmente, quando os choros da sua filha encheram o quarto, Emília sentiu uma onda de alívio tão avassaladora que quase a partiu. Ela olhou para o pequeno embrulho pousado contra o seu peito, para o cabelo loiro suave e os profundos olhos castanhos a olharem para ela. E cada sacrifício, de repente, pareceu ter valido a pena. Ela beijou a testa do bebê, a sussurrar: "Clara, o meu milagre." Naquele momento, ela sabia que ela tinha perdido Diogo para sempre, mas ela tinha ganho um amor que nada podia alguma vez tirar. A paternidade desafiada. Os primeiros meses da vida de Clara foram ao mesmo tempo os mais bonitos e os mais punitivos que Emília alguma vez tinha conhecido. Ela tinha se preparado para a exaustão, para as longas noites sem dormir, mas nada a podia ter verdadeiramente ensinado o que significava carregar o peso da sobrevivência de outro ser humano nos seus próprios ombros. Clara chorava muitas vezes, por vezes com o som fraco e indefeso da fome, por vezes com o lamento agudo e penetrante de cólicas, e Emília andava pelo pequeno quarto durante horas, a embalá-la gentilmente, a sussurrar canções, a rezar para que a sua filha sentisse conforto nos seus braços, mesmo quando ela própria sentia que ia desmoronar-se. Havia momentos em que ela adormecia na cadeira com Clara, ainda contra o seu peito, a acordar com o seu corpo rígido e a doer. Mas ela sorria de qualquer forma, porque o bebê estava seguro. O dinheiro era uma sombra constante sobre a sua vida. O café mal pagava o suficiente para cobrir o aluguer e a comida básica, e com as necessidades de Clara, cada euro era esticado mais do que ela pensava ser possível. Emília muitas vezes saltava refeições para que Clara pudesse ter leite artificial quando a amamentação sozinha não era suficiente. Ela aprendeu a sobreviver com pouco sono e ainda menos comida, a esconder a sua fadiga atrás de sorrisos praticados enquanto ela carregava pratos para clientes que não faziam ideia de que o seu bebê estava à espera dela, na parte de trás, a ser vigiado por um colega de trabalho gentil durante longos turnos. Cada dia de pagamento era um ato de equilíbrio entre fraldas, medicamentos, comida e aluguer, e mais do que uma vez ela ficou sem aquecimento para que Clara pudesse estar quente. Apesar da exaustão, Emília valorizava os pequenos momentos que faziam tudo valer a pena. A primeira risada de Clara veio inesperadamente numa tarde chuvosa, quando Emília estava de fazer caretas para a distrair de chorar. O som foi como a luz do sol a atravessar uma tempestade, e Emília chorou enquanto ela se ria com o seu bebê.
a segurá-la perto como se ela tivesse recebido o mundo. Da primeira vez que Clara agarrou seu dedo com uma força surpreendente, Emília sentiu algo no seu peito a mudar, um sentido de que ela já não estava sozinha na luta. Cada marco, não importa o quão pequeno, era uma vitória que lhe dava a força para continuar. A solidão era a sua companheira constante, embora ela tentasse afastá-la. À noite, quando Clara estava finalmente a dormir e o silêncio a pressionava, ela por vezes permitia-se pensar em Diogo. Ela imaginava como seria se ele tivesse escolhido, de forma diferente, se ele estivesse lá para segurar a filha deles, para partilhar as mamadas de madrugada, para carregar parte do fardo. Mas, de cada vez que o pensamento surgia, ela forçava-se a deixá-lo ir. Ele tinha feito a sua escolha, e ela não imploraria pelo que ele lhes tinha negado. No entanto, a dor no seu coração nunca desapareceu por completo, mesmo enquanto ela derramava cada gota de amor que ela tinha em Clara. À medida que Clara crescia, a força de Emília foi testada de novo e de novo. Quando o bebê apanhou a sua primeira constipação, Emília ficou acordada a noite inteira, a segurá-la na vertical para que ela pudesse respirar mais facilmente, a sussurrar conforto enquanto o medo a roía por dentro. Ela apressou-a para a clínica com mãos a tremer, aterrorizada com o que poderia acontecer se ela falhasse. Cada momento de medo foi correspondido pela sua determinação, e cada desafio apenas aprofundou a sua ligação com a sua filha. As pessoas começaram a sussurrar sobre a sua resiliência, sobre a jovem mulher que trabalhava incansavelmente e nunca desistia, apesar das probabilidades. Emília ignorava os sussurros, a focar-se apenas na pequena menina que se tinha tornado o seu universo inteiro. Quando Clara tinha 5 meses de idade, Emília era uma mulher diferente da que tinha deixado Diogo para trás. A dor da rejeição ainda estava lá, enterrada profundamente, mas tinha se transformado num tipo de fogo que a mantinha a continuar. Ela já não olhava para o espelho e via apenas a rapariga que tinha sido posta de parte. Ela via uma mãe, feroz e inquebrável, disposta a sacrificar tudo pela criança nos seus braços. Clara, com seu cabelo loiro suave e os seus profundos olhos castanhos, tinha se tornado não apenas a sua filha, mas a sua razão para sobreviver, a sua âncora num mundo que muitas vezes se sentia cruel. E embora Emília tivesse construído uma vida frágil à volta delas duas, ela carregava dentro de si um medo não dito do dia em que os caminhos deles se pudessem cruzar de novo com Diogo. Ela dizia a si mesma que isso nunca aconteceria, que ele estava perdido para ela para sempre. Mas alguma parte dela sabia que o mundo nunca era tão simples. Ela ainda não percebia que o homem que tinha fechado a porta na sua cara um dia veria essa mesma criança nos braços dela, e tudo o que ele pensava que ele sabia sobre si mesmo começaria a desvendar-se. A descoberta desoladora. A vida de Diogo durante os mesmos meses em que Emília estava a aprender a sobreviver com Clara parecia perfeita à superfície, mas estava a desvendar-se de formas que ele se recusava a admitir. Os seus dias eram preenchidos com reuniões, negociações e intermináveis chamadas telefônicas, o ritmo de um homem que tinha construído a sua existência sobre o controlo e a ambição. Cada capa de revista que carregava o seu nome declarava-o um sucesso, um homem que tinha sacrificado tudo para chegar ao topo. No entanto, por trás do sorriso polido e dos fatos feitos à medida, ele carregava um vazio que se tornava mais pesado a cada noite que passava. Ele regressava ao seu apartamento de luxo tarde, saudado não por calor ou companheirismo,
mas por um silêncio que o pressionava como uma acusação. No início, ele dizia a si mesmo que era simplesmente fadiga. Ele culpava o vazio na pressão da expansão, no mundo implacável das altas finanças que exigia o seu foco constante. Mas não importava quantos negócios ele fechasse ou prêmios ele recebesse. O vazio a roer dentro dele apenas se aprofundava. Os seus colegas notaram a mudança nele. Ele era mais afiado, mais irritável, menos disposto a ceder à conversa fiada que outrora o fazia parecer acessível. As mulheres ainda gravitavam em torno dele, atraídas pela sua riqueza e influência, mas nenhuma delas provocou algo para além de distração fugaz. Ele percebeu com um pavor tranquilo que quanto mais ele perseguia o sucesso, menos ele reconhecia o homem ao olhar de volta para ele no espelho. Tarde da noite, ele servia-se de um copo de uísque e ficava de pé, junto às janelas do chão, ao teto do seu apartamento de luxo, a olhar para as luzes da cidade que cintilavam lá embaixo como joias. Deveria tê-lo enchido de orgulho à vista do império que ele tinha construído, mas em vez disso, ela lembrava-o do que ele tinha escolhido deixar para trás. Ele pensava em Emília, embora ele tentasse não o fazer. Ele lembrava-se da forma como ela se ria, da suavidade nos seus olhos, da forma como ela acreditava em coisas que ele há muito tempo tinha descartado como sonhos ingênuos. Ele dizia a si mesmo que ele tinha tomado a decisão certa ao a deixar ir, que ligações como aquela o teriam arrastado para baixo, distraído, enfraquecido, mas a memória da voz dela, a sussurrar sobre família, persistia teimosamente a repetir-se nas horas tranquilas quando ele não tinha nada para o distrair. Às vezes ele apanhava-se a imaginar a vida dela depois de ela ter ido embora. Ele perguntava-se se ela tinha seguido em frente, se outro homem tinha tomado o seu lugar ao lado dela, se ela tinha construído a família com que ela uma vez sonhou. O pensamento contorcia algo no seu peito, embora ele o empurrasse para longe de cada vez, a recusar-se a reconhecer a ponta afiada do arrependimento que vinha com ele. O arrependimento era fraqueza, e Diogo tinha construído a sua vida sobre nunca olhar para trás. No entanto, quanto mais ele tentava convencer-se a si mesmo, mais difícil se tornava ignorar a verdade. Ele tinha perdido algo precioso, e nada no seu império podia preencher a lacuna que ela deixou para trás. Até os seus conselheiros mais próximos começaram a notar rachaduras na sua fachada. Durante uma reunião do Conselho de Administração, quando um investidor questionou a sua estratégia, Diogo respondeu com um veneno que deixou a sala em silêncio. Mais tarde, sozinho no seu escritório, ele olhou para o seu reflexo na parede de vidro e perguntou-se quando é que ele se tinha tornado tão frágil. A sua garra, outrora alimentada por visão e confiança, agora parecia impulsionada apenas pelo medo. Medo de cair, medo de admitir que ele tinha escolhido mal, medo de enfrentar o vazio que ele sentia de cada vez que as luzes do escritório diminuíam e ele era deixado sozinho com os seus pensamentos. Em raros momentos de vulnerabilidade, ele deixava a máscara deslizar. Uma vez, numa gala de caridade, ele viu uma jovem mãe a embalar o seu bebé, e algo dentro dele contorceu-se com tanta força que ele teve de sair da sala. Ele não conseguia explicar a ninguém por que a visão o abalou, mas a verdade o assombrava mesmo, enquanto ele tentava afogá-la em mais trabalho e mais distrações. No fundo, debaixo de camadas de orgulho e negação, ele sentiu o eco de algo que ele tinha tentado matar na noite em que ele fechou a porta na cara de Emília. A possibilidade de que o amor, não o poder, era o que dava significado à vida.
Diogo ainda não sabia que enquanto ele se estava a afogar no arrependimento que ele se recusava a nomear, Emília estava a enfrentar lutas que a endureceriam para alguém mais forte do que ele poderia ter imaginado, e a filha deles estava a crescer, dia após dia, a carregar os seus olhos e o seu sangue. O destino já tinha começado a tecer um caminho que o forçaria a confrontar as consequências das suas escolhas, um caminho que o traria cara a cara com a família de quem ele tinha se afastado e o forçaria a decidir se o orgulho ou o amor o definiriam no final. A redenção em andamento. Era uma tarde fria de outono quando Diogo se encontrou numa vila tranquila, longe dos arranha-céus cintilantes que geralmente o rodeavam. Ele tinha vindo para uma reunião de negócios com um grupo de investidores que preferiam a privacidade de ambientes de vila ao movimento da cidade. E embora ele achasse o cenário comum, ele acolheu a mudança de ritmo. Depois de horas de negociação tensa, ele saiu a afrouxar a sua gravata e a inalar o ar fresco com cheiro fraco de folhas e fumo de lenha. A vila parecia quase congelada no tempo, as suas ruas ladeadas por pequenas lojas, cafés e livrarias, nada parecida com o mundo implacável que ele normalmente habitava. Ele caminhou lentamente pela rua, os seus pensamentos a circularem no mesmo ciclo inquieto de estratégia e números, quando algo lhe chamou a atenção. No início foi apenas um brilho de cabelo loiro, uma mulher a curvar-se sobre um carrinho de bebê fora de uma modesta livraria. Ele quase não virou a cabeça, mas algo na curva dos seus ombros, na inclinação familiar do seu rosto, o perfurou com um estranho sentido de reconhecimento. Ele abrandou, o seu coração a começar a bater, e depois ela levantou o olhar. O mundo pareceu inclinar-se enquanto os seus olhos se encontravam. Emília. O tempo a tinha mudado, embora não da forma que ele esperava. Ela era ainda mais bonita do que ele se lembrava, as suas feições suavizadas e fortalecidas de uma só vez pelo tipo de amor e resiliência que ele nunca tinha conhecido. Os seus olhos azuis eram os mesmos, no entanto, a perfurá-lo diretamente com uma mistura de choque e dor protegida. Diogo parou no seu caminho, a sua respiração presa na sua garganta, mas não foi Emília sozinha que lhe roubou o ar dos pulmões. No carrinho de bebê, embrulhado num cobertor macio, estava um bebê. A criança tinha madeixas de cabelo loiro macio que brilhavam na luz e profundos olhos castanhos que espelhavam os seus de forma tão perfeita que ele sentiu o seu peito contrair-se. Ele não precisou que ninguém lhe dissesse quem ela era. Naquele instante, ele soube, com uma certeza que desfez todas as paredes que ele tinha construído, que aquela pequena menina era a sua filha. A visão dela atingiu-o mais do que qualquer perda, qualquer derrota, qualquer humilhação que ele alguma vez tinha suportado. A expressão de Emília endureceu enquanto ele se aproximava. Ela ficou de pé rapidamente, a posicionar-se instintivamente entre ele e o carrinho, como se ela estivesse a proteger a criança do perigo. O gesto o cortou mais profundamente do que quaisquer palavras podiam. Ele abriu a boca a tentar dizer o nome dela, mas o som saiu quebrado, quase um sussurro. Ele tinha enfrentado salas de reuniões cheias de rivais, proferido discursos para milhares sem vacilar, mas em frente a ela ele sentia-se impotente. Ele estendeu ligeiramente a mão, a sua mão a tremer, mas ela abanou a cabeça bruscamente. "Ela não te conhece", disse Emília, a sua voz fria, mas misturada com uma subcorrente de dor que apenas aprofundou a sua vergonha. Diogo congelou, a verdade das palavras dela a atingi-lo como uma lâmina. Aquele bebê, a sua própria carne e sangue,
não fazia ideia de quem ele era. Ele tinha perdido o primeiro choro dela, a primeira risada dela, o primeiro sorriso dela. Ele tinha estado ausente em cada momento que importava, não porque o destino tinha conspirado contra ele, mas porque ele tinha escolhido o orgulho em vez do amor. O peso daquela percepção quase o esmagou. Ele queria dizer a Emília que ele se arrependia de tudo, que ele tinha pensado nela todos os dias, que ele nunca tinha verdadeiramente parado de a amar. Mas a sua garganta fechou-se à volta das palavras, e ele só conseguia ficar parado ali enquanto ela virava o carrinho, a sua postura rígida, com determinação. Por um longo momento ele simplesmente observou-os, o seu peito a arder com a dor de 1000 desculpas não ditas. Ele queria suplicar, implorar por outra oportunidade, cair de joelhos se fosse isso que seria preciso, mas os olhos de Emília disseram-lhe que ela não estava pronta para o ouvir, e ele percebeu que se ele se forçasse para o mundo dela agora, ele apenas a afastaria ainda mais. No entanto, enquanto ela caminhava pela rua, o cabelo dela a apanhar a luz do sol e o bebê a arrulhar suavemente do carrinho, ele sabia que ele não podia virar as costas de novo. Algo tinha mudado irrevogavelmente dentro dele. O império que ele tinha passado a vida a construir, de repente parecia sem sentido em comparação com a vida que ele tinha acabado de ver, a família que ele tinha negado, a filha cujos olhos espelhavam os seus. Naquela noite, de volta ao seu quarto de hotel, Diogo sentou-se no escuro, a olhar para suas mãos como se elas pudessem ter respostas. Ele repetiu a imagem de Emília e da criança uma e outra vez, de cada vez a sentir a dor da perda de forma mais aguda. Pela primeira vez na sua vida, ele admitiu a verdade que ele há muito tempo tinha enterrado. Ele tinha estado errado. Ele tinha sido um cobarde. E agora, se ele quisesse alguma esperança de redenção, ele teria de lutar por ela, não com poder ou dinheiro, mas com humildade, com paciência, com amor. Ele jurou a si mesmo então que ele não se iria afastar de novo. O que quer que fosse preciso, o tempo que levasse, ele provaria a Emília que ele tinha mudado e mostraria à sua filha que ela tinha um pai que faria qualquer coisa por ela. O caminho para o perdão. A determinação de Diogo começou na mesma noite em que ele viu Emília e o bebê naquela rua tranquila da vila. E embora ela se tivesse virado dele com uma ferocidade que lhe disse que ela não tinha intenção de o deixar voltar para a sua vida, ele sabia que ele não podia simplesmente desaparecer de novo. Ele já tinha perdido demasiado, e o vislumbre dos olhos da sua filha, os seus próprios olhos refletidos de volta para ele, assombrou-o com uma intensidade tal que o sono se tornou quase impossível. Ele regressou à cidade fisicamente, mas a sua mente nunca deixou aquela pequena vila. As reuniões misturavam-se, os contratos perdiam a sua urgência, e até o seu conselho de administração notou a sua distração. Pela primeira vez na sua carreira, Diogo encontrou-se a importar-se menos com números e mais com algo que ele outrora tinha pensado ser irrelevante: a oportunidade de reclamar o que importava. Ele começou calmamente a saber que Emília nunca perdoaria grandes gestos de riqueza ou tentativas de comprar o seu caminho para as vidas deles. O orgulho tinha destruído a relação deles uma vez, e ele entendeu, talvez pela primeira vez, que a humildade era o único caminho a seguir. Ele descobriu onde Emília vivia a perguntar discretamente através de canais que ela nunca rastrearia até ele. E quando ele descobriu o apartamento modesto e o pequeno café onde ela trabalhava longas horas, ele sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Ela tinha feito tudo sozinha, sem uma rede de segurança, sem conforto,
sem a ajuda dele, e, no entanto, ela tinha criado uma vida para a filha deles. Era, ao mesmo tempo, humilhante e de partir o coração. Diogo começou a pagar o aluguer anonimamente, a passar os pagamentos através de intermediários para que Emília não soubesse de imediato quem era o responsável. Ele começou a cobrir as contas da farmácia e deixava envelopes na livraria perto do apartamento dela com dinheiro suficiente para aliviar os fardos dela, sempre cuidadoso para não se revelar diretamente. No início, Emília suspeitou de organizações de caridade, depois de bondade casual, mas no fundo ela sabia. E quando ela percebeu, a sua raiva ficou ainda mais afiada, porque ela acreditava que era uma intromissão, uma tentativa de controlar o que ela tinha lutado tanto para construir sozinha. Ainda assim, ela aceitava a ajuda quando a necessidade não lhe deixava escolha dividida entre o orgulho e o bem-estar da sua filha. Quando Clara adoeceu com uma febre repentina, Emília apressou-a para a clínica em pânico, e Diogo já lá estava antes de ela sequer pensar em pedir ajuda. Ele tinha andado a seguir à distância, não para a perseguir, mas para garantir que ele estaria por perto se algo corresse mal, porque o pensamento de perder esta criança, que ele tinha acabado de descobrir, era insuportável. Ele entrou na clínica a correr e exigiu os melhores cuidados, a oferecer os recursos que fossem necessários. Emília quis protestar, quis empurrá-lo para fora, mas a visão dele sentado na sala de espera, com a sua cabeça nas suas mãos, a sussurrar preces que ela nunca pensou que ele fosse capaz, a atordoou para o silêncio. Durante aquelas longas horas, Diogo nunca deixou o lado de Clara. Ele sentou-se ao lado da pequena cama na ala pediátrica, a segurar a sua pequena mão na dele e a sussurrar palavras que ela era demasiado jovem para entender, mas que ela teria sentido mesmo assim. O desespero cru de um pai que temia que ele a pudesse perder antes de ele sequer ter tido uma oportunidade de a conhecer. Ele chorou em silêncio. O tipo de lágrimas que despojaram a armadura polida da sua imagem pública, a revelar um homem que já não era o intocável CEO, mas sim um ser humano partido pelo amor e pelo arrependimento. Emília observou da porta, os seus braços cruzados sobre o seu peito, o seu próprio coração, dividido entre a fúria que ela carregava pela crueldade dele no passado e a verdade inegável do que ela via perante os seus olhos. Quando a febre finalmente baixou e Clara se mexeu, Diogo soltou um fôlego irregular, a pousar a sua testa na borda da cama enquanto o alívio o invadia. Emília entrou no quarto então, a sua voz baixa, mas cortante, enquanto ela lhe dizia que ele não podia esperar que alguns gestos, não importa o quão grandes ou desesperados, apagassem o que ele tinha feito. Diogo levantou os seus olhos para os dela, cheios não de arrogância, mas de humildade, e disse-lhe que ele sabia que levaria mais do que dias, mais do que semanas, talvez até anos, mas que ele estava disposto a esperar, disposto a provar-se não através de palavras ou dinheiro, mas através da sua presença. Ele prometeu que ele nunca mais se afastaria, nem dela nem da filha que carregava o sangue de ambos. Nos dias que se seguiram, ele manteve essa promessa. Ele apareceu não com flores ou joias, mas com compras, com brinquedos que Clara precisava, com o seu tempo. Ele leu histórias da hora de dormir numa voz que tremeu no início, mas que se tornou mais firme enquanto Clara se ria dos personagens que ele dava vida. Ele sentou-se durante noites sem dormir quando a tosse dela regressou, a embalá-la até que Emília finalmente se permitisse descansar. Ele trabalhava no seu computador portátil da pequena mesa de cozinha dela, mais contente lá no caos de um lar do que ele alguma vez tinha sido
no seu apartamento de luxo estéril. Cada gesto lascou lentamente as paredes que Emília tinha construído, embora ela lutasse ferozmente para não o deixar ver isso. Ela tinha carregado a dor durante demasiado tempo para perdoar facilmente. No entanto, mesmo enquanto ela resistia, ela não podia ignorar a mudança nele. Este não era o homem que outrora lhe tinha dito que ela o arruinaria, não o homem que bateu com a porta nos sonhos dela. Este era alguém despojado, alguém humilhado pelo amor, alguém que parecia finalmente entender que a riqueza não significava nada se não fosse partilhada com as pessoas que mais importavam. Ela não confiava nele por completo. Ainda não, mas havia momentos em que ela o apanhava a embalar Clara com uma ternura que lhe partia o coração. De novo, e ela perguntava-se se a redenção era verdadeiramente possível. Diogo sabia que ele tinha apenas começado a subir o íngreme caminho em direção ao perdão, mas pela primeira vez na sua vida, ele não temia o desafio. Ele acolheu-o porque desta vez a recompensa não era poder ou lucro, era a oportunidade de ser um pai. Era a oportunidade de ser o homem que Emília uma vez acreditou que ele podia tornar-se. E embora ele ainda não tivesse o coração dela, ele sabia que ele passaria o tempo que fosse preciso a provar que ele era digno dele. O verdadeiro legado. As semanas depois da doença de Clara mudaram algo entre Emília e Diogo, embora Emília se recusasse a admiti-lo mesmo para si mesma. Ela tinha passado tanto tempo a proteger o seu coração, convencida de que a crueldade e o orgulho dele tinham destruído qualquer possibilidade de reconciliação, mas agora ela era confrontada diariamente com um homem que parecia completamente transformado. Diogo já não era o distante CEO que media o valor em margens de lucro e aprovação pública. Ele era um homem que passava as noites no chão a construir torres de blocos de madeira apenas para Clara as derrubar a rir. Um homem que cantava canções de embalar desafinadas quando ela se recusava a dormir. Um homem que deixava o seu telefone noutra sala para que nada o distraísse do ritmo da respiração da sua filha. Emília dizia a si mesma que ela não podia confiar nele, que tudo o que ela via era temporário, que mais cedo ou mais tarde ele regressaria ao seu império e os deixaria para trás de novo. No entanto, enquanto ela o via sentado no seu pequeno apartamento, com o seu casaco de fato atirado descuidadamente por cima de uma cadeira, as mangas arregaçadas e Clara empoleirada no seu colo, enquanto ele lhe mostrava como virar as páginas de um livro de ilustrações, Emília sentiu as bordas da sua raiva a enfraquecerem. Foi nas pequenas coisas que a verdade se tornou inegável. Ele nunca se queixou do espaço apertado, nunca hesitou em ajudar com a louça ou a roupa, nunca agiu como se ele lhe estivesse a fazer um favor. Ele simplesmente entrava onde ele era necessário, como se ele sempre tivesse pertencido lá. Uma noite, depois de Clara finalmente ter adormecido, Emília encontrou Diogo ainda na cozinha, a lavar garrafas em silêncio. Ela ficou na porta, os braços cruzados, dividida entre a gratidão e o ressentimento. Ele olhou para cima, a água a pingar das suas mãos, e por uma vez não havia orgulho nos seus olhos, apenas uma sinceridade tranquila. Tu fizeste isto sozinha durante demasiado tempo, ele disse suavemente, como se fosse a coisa mais natural do mundo admitir o seu fracasso. Emília quis responder, lembrá-lo de que foi a escolha dele que a forçou para aquela solidão, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Em vez disso, ela simplesmente assentiu a recuar para o seu quarto, mas aquela única frase persistiu na sua mente muito depois de ela ter fechado a porta.
Os seus amigos no café também começaram a notar a mudança. Eles viam Diogo à espera lá fora na hora de fecho, não com flores ou carros caros, mas com um cobertor para Clara ou uma garrafa térmica de chá quente para Emília depois do seu turno. Eles perguntaram-lhe se ela o estava a deixar voltar para a sua vida, se ela podia realmente perdoar o que ele tinha feito. Emília descartou as perguntas deles, a insistir que ela só o estava a tolerar pelo bem de Clara, mas no fundo ela sabia que a verdade era mais complicada. Ele tinha se tornado numa presença que ela já não podia descartar, e a visão dele a segurar a filha deles com uma ternura tão desprotegida agitava emoções que ela tinha tentado enterrar. O momento que mais a incomodou veio numa tarde chuvosa, quando a eletricidade se foi no seu apartamento. A tempestade lá fora uivava, as velas cintilavam, e Clara ficou inquieta, assustada pelas sombras. Diogo estava lá, e sem hesitação ele pegou na pequena menina nos seus braços, a cantarolar suavemente até que as lágrimas dela se desvaneceram. Depois ele começou a contar-lhe uma história, a inventar um conto sobre uma menina corajosa que lutou contra tempestades e encontrou o sol de novo. Emília ouviu do outro lado da sala, o seu peito apertado, enquanto os risos de Clara enchiam o espaço com pouca luz. Não foi apenas a história, foi a forma como ele olhou para Clara, com um amor tão feroz e puro que não podia ser fingido. Naquele momento, Emília percebeu que o que quer que ele tivesse sido antes, ele já não era o mesmo homem. Ainda assim, ela lutou contra os seus próprios sentimentos. À noite, ela ficava acordada, a dizer a si mesma que era perigoso ter esperança, que o perdão não era algo para ser dado de ânimo leve. Ela lembrava-se demasiado claramente da noite em que ele a tinha posto para fora, da dor das suas palavras, dos anos de solidão que se seguiram, mas de cada vez que ela o via agora, de cada vez que ele ficava muito depois de ele poder ter ido embora, de cada vez que ele escolhia estar presente, não apenas para Clara, mas para ela também, as paredes que ela tinha construído começaram a rachar. Diogo, por seu lado, nunca a pressionou. Ele nunca exigiu a sua confiança ou pediu perdão. Ele simplesmente continuou a aparecer dia após dia, a provar com ação o que as palavras nunca podiam reparar. Os seus olhos muitas vezes carregavam uma tristeza quando eles encontravam os dela, um reconhecimento da dor que ele tinha causado, mas havia também determinação lá, uma promessa tranquila de passar o tempo que fosse preciso a fazer as pazes. Emília encontrou-se a observá-lo quando ela pensava que ele não estava a ver, a perguntar-se se era isto que ele sempre tinha sido capaz de ser, a perguntar-se se talvez ela não tivesse perdido tudo afinal. A mudança foi lenta, quase imperceptível no início, mas inegável. Emília apanhava-se a sorrir mais vezes, não apenas para Clara, mas para Diogo. Ela apanhava-se a sentir-se mais segura quando ele estava por perto, mais em paz, a saber que ela já não estava a carregar o peso sozinha. E embora ela se recusasse a dizê-lo em voz alta, ela começou a imaginar um futuro que outrora se sentiu impossível. Um futuro onde a risada de Clara ecoava não num lar fraturado, mas na presença de dois pais que finalmente tinham encontrado o seu caminho de volta, um para o outro, o final que eles escreveram juntos. A mudança que Emília tinha resistido por tanto tempo chegou a um ponto culminante numa noite, quando o ar lá fora carregava a primeira sugestão fresca do inverno. O dia tinha sido exaustivo no café, e Clara tinha estado inquieta toda a tarde, o seu pequeno corpo cheio de energia que se recusava a acalmar. Quando Emília regressou à casa, Diogo já lá estava,
sentado no chão com a filha deles, enquanto ela construía torres desajeitadas de blocos coloridos. A risada de Clara ecoou pelo pequeno apartamento, a encher o espaço com uma alegria que Emília não sentia há anos, e pela primeira vez ela ficou na porta a observá-los sem raiva no seu peito. Em vez disso, havia uma ternura, uma dor que ela não podia negar, porque ela percebeu que ela estava a olhar para algo com que ela outrora tinha sonhado, e depois se convenceu a si mesma de que ela nunca poderia ter. Naquela noite, depois de Clara finalmente ter desabado a dormir, Diogo demorou-se na mesa da cozinha. Ele tinha estado mais quieto do que o habitual toda a noite, os seus olhos sombreados com algo que Emília não conseguia decifrar. Quando ela se juntou a ele, ainda cansada do dia, ele levantou o seu olhar e pela primeira vez ela viu medo lá. Não o medo de perder um negócio ou uma reputação, mas o medo de se enterrar por completo. Ele começou a falar lentamente, cuidadosamente, a dizer-lhe que ele já não podia viver no limbo da penitência e das meias-verdades. Ele confessou que não tinha passado um dia, desde a noite em que ele fechou a porta na sua cara, em que ele não tivesse pensado nela, em que ele não tivesse se arrependido do que ele disse. Ele admitiu que ele tinha sido um cobarde, aterrorizado de que o amor iria despojar o império que ele tinha construído, demasiado cego para ver que sem o amor, o império não significava nada de todo. Emília ouviu em silêncio, os seus braços cruzados, mas o seu coração bateu mais rápido com cada palavra. Ele disse-lhe como ver Clara o tinha aberto, como os pequenos olhos dela, tão parecidos com os seus, o tinham forçado a confrontar o homem que ele se tinha tornado. Ele falou do vazio que o assombrava mesmo no meio do sucesso, das noites em que ele ficava de pé, junto à sua janela, a olhar para uma cidade que lhe tinha dado tudo e, no entanto, o tinha deixado com nada. Depois ele ficou de pé e, para a admiração dela, afundou-se de joelhos no chão de linóleo gasto da sua pequena cozinha, o cenário tão humilde e comum que tornou o gesto ainda mais poderoso. A sua voz tremeu enquanto ele dizia que ele outrora lhe tinha dito que ele perderia tudo com ela, mas agora ele sabia a verdade. Com ela e com a filha deles, ele finalmente tinha tudo o que valia a pena manter. Ele pediu-lhe para o deixar ser não apenas o pai de Clara, mas o seu parceiro, o seu marido, se ela conseguisse encontrar no seu coração para o perdoar. A respiração de Emília ficou presa, e por um momento o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Ela pensou em todas as noites que ela tinha passado sozinha, na dor da sua rejeição, na amargura que a tinha mantido de pé, quando ela queria desmoronar-se. Ela pensou nos sacrifícios, na exaustão interminável, nas lágrimas derramadas em segredo para que Clara nunca visse. E, no entanto, ela também pensou no homem que tinha aparecido na clínica, aterrorizado de perder a sua filha. Ela pensou nas noites em que ele tinha lido para Clara até a sua voz ficar rouca, na forma como ele tinha carregado compras pelas escadas, sem se queixar, na tranquila humildade que tinha substituído a sua arrogância. Lágrimas surgiram nos seus olhos e ela odiou-se a si mesma por o deixar vê-las, mas ela não conseguia parar. Ela estendeu a mão, a sua mão a tremer, e tocou no rosto dele, a sentir a aspereza da sua barba por fazer debaixo da sua palma. Os olhos dele fecharam-se com o contacto, e ela viu naquele pequeno gesto a verdade de tudo o que ele tinha dito. Ele não estava a pedir para apagar o passado. Ele estava a pedir uma oportunidade para construir algo novo, para substituir o orgulho pelo amor, para finalmente se tornar o homem que ela uma vez acreditou que ele podia ser. A sua voz quebrou-se quando ela sussurrou:
Sim. A palavra tão quieta que foi quase perdida, mas Diogo ouviu-a, e o alívio que inundou a sua expressão foi tão cru que quase a desfez. Ele levantou-se e puxou-a para os seus braços, a segurá-la firmemente como se ele temesse que ela pudesse desaparecer. Por um momento, ela deixou-se afundar nele, no calor e na força que ela outrora sentiu falta tão desesperadamente. Clara mexeu-se no quarto ao lado, a soltar um choro sonolento, e Emília recuou, mas desta vez ela viu Diogo a mover-se em direção à filha deles, com uma alegria que lhe iluminou o rosto. Ele levantou a pequena menina gentilmente, a sussurrar conforto, e Emília percebeu que ela já não o via como o homem que a tinha abandonado. Ela via-o como o pai que ele se tinha tornado, o parceiro que ele estava disposto a lutar para ser. As semanas seguintes misturaram-se em algo novo, algo frágil, mas cheio de promessa. Eles não foram curados da noite para o dia, e Emília ainda carregava cicatrizes, mas a risada que encheu o lar deles já não era apenas a de Clara. Era a dela e a de Diogo também, hesitante no início, mas a ficar mais forte com cada momento partilhado. Eles começaram a sonhar de novo, não com impérios ou riqueza, mas com manhãs juntos, com jantares em família, com um futuro construído sobre o amor em vez do medo. Diogo sabia que ele tinha recebido uma segunda oportunidade que a maioria dos homens nunca receberia, e ele prometeu nunca a desperdiçar. Emília, embora cautelosa, permitiu-se ter esperança de novo, a acreditar que o amor podia triunfar sobre a dor do passado. E Clara, com seu cabelo loiro e os seus profundos olhos castanhos, tornou-se o símbolo de tudo o que eles tinham perdido e de tudo o que eles tinham encontrado de novo. No final, as palavras que outrora tinham despedaçado as suas vidas, "Contigo eu vou perder tudo", foram reescritas pela vida que eles construíram juntos. Com Emília, com Clara, Diogo descobriu que ele nunca tinha verdadeiramente tido nada até agora.